Jesse Navarro, nas ondas da Vibe Mundial FM. No seu carnaval, estamos de plantão para ajudar no seu desenvolvimento humano. Enquanto algumas pessoas nesse momento estão entregues às garras das loucuras do carnaval, você está focado em você, está prestando atenção na sua vida, você está se escutando, você está se entendendo. Essa entrevista você está ouvindo não é à toa, ela pode ajudar a mudar a sua vida. Eu estou aqui com a mentora de gestão empresarial, a Isabel Toneto. E a Isabel Toneto, ela fez da pandemia a liberdade na vida dela. Claro que, assim como muitas pessoas, ela também deve ter tido suas perdas e seu sofrimento nesse período triste da humanidade, mas ela não ficou no modo reclamação, ela aproveitou para abrir a porta da sua autonomia, da sua liberdade, e nesse momento empreende uma transição de carreira que pode ajudar na sua transição de carreira. Eu gostaria de apresentar para vocês Isabel Toneto. A Isabel Toneto vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a sua transição de carreira no meio empresarial. Bem-vinda, Isabel Toneto! Jesse Navarro, bom dia, muito obrigada por esse convite. É um convite muito especial, como você disse, e perguntou, você está pensando na sua vida? Parou para pensar um pouquinho? É claro que se você brincou o carnaval hoje, com certeza você não está disposto a ouvir nada que vai te tirar da sua vibe de diversão. Mas tem muitas pessoas que estão aqui e vão nos acompanhar com esse objetivo, aproveitando um dia livre para cuidar e pensar nelas. Transição de carreira, né? E você falou em liberdade. Foi um momento bastante delicado e importante para mim. Para muita gente, eu acredito que a pandemia, além de perdas, ela trouxe danos, às vezes, que as pessoas, às vezes, se deixaram a entrar num mundo, num tempo e numa situação de difícil retorno. E comigo eu fiz diferente. E aí eu quero compartilhar hoje aqui com você essa experiência que eu tive, que até hoje tá me dando muitos resultados cada dia melhores. Você deve ter, como a gente já colocou aqui, você mesma confirmou, passado por momentos em que o medo bateu na portinha, a insegurança, não só com relação a si mesma, mas a própria humanidade não sabia nem se ela continuaria. Graças a Deus continuamos, mas foi preciso ter fibra emocional para não se desequilibrar. Aí a pergunta que eu te faço: para a gente ter melhores resultados profissionais e pessoais, quais habilidades emocionais que a gente precisa desenvolver? Bom, voltando ali sobre a minha transição de carreira, e aí já vai dar responder essa sua pergunta agora, o que que eu preciso fazer? Era justamente essa minha pergunta. Eu já estava, depois de 18 anos, no mundo da gestão, eu tinha franquia, né, de idiomas, e nesse período da pandemia, que o Zé Roberto, que é o meu mentor, ele disse uma coisa para mim que aquilo ecoou como uma verdade, e algum tempo depois eu consegui entender o significado, né? No veneno sempre estará o antídoto. E eu tentava entender isso, como que no veneno está o antídoto, pode estar a minha cura. Eu já estava num processo de perda de vontade. Para você ser um bom empreendedor, você precisa entender de vendas, né? Saber se o seu produto é vendável e, principalmente, amar o que você faz. E esse último item, para mim, ele já estava delicado, né? Nesse período de 19 por ali. Por quê?
porque eu estava abrindo mão da minha vida pessoal para me dedicar basicamente ao trabalho. Eu saía às 7 e voltava às 9 da noite, né? Então eu estava e eu não tinha noção disso. Mas eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa. Mas o que que eu queria mudar? Eu não sabia o que que eu queria mudar na minha vida. E aí, no ano de 2019, no finalzinho de 2019, eu fui numa imersão onde eu ouvi essa frase, né? Algumas outras, mas eu ouvi essa, né? Que no veneno sempre está o antídoto. Iniciou o ano de 2020, foi quando a gente entrou nesse período doloroso da nossa história, foi a pandemia. E essa situação, eu precisava decidir aquele ano, porque era a renovação de contrato do meu franqueador. O que que eu faço? Eu dou continuidade para o meu negócio ou eu faço alguma coisa diferente e abro mão do que eu tenho feito esses anos todos? Março, começou a pandemia. E aí, passado 2, 3, 4 meses, eu fui entender. Precisou de uma dor como essa, né? Que para muitos houve perdas pessoais, né? No meu caso, foi uma. É como se. Tem um ditado que fala, Jéssica, que a sua vaquinha é jogada no precipício, né? É como se a minha vaquinha tivesse sido jogada no precipício. E aí que eu fui entender, nessa dor que eu estava passando, por não poder fazer muita coisa, eu era um momento, uma oportunidade de eu tomar aquela decisão que eu precisava. Então, aí foi aí que eu entendi que eu precisei sentir essa dor para que isso se transformasse num remédio para mim. Sentindo isso, consciente disso, aí eu tive que buscar caminhos. Como eu ia fazer isso? Como eu ia fazer isso? Foi aí que eu entrei no mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento das minhas habilidades emocionais, isso no ano completo de pandemia, onde você não podia fazer mais nada, né? Você ficava aqui na frente do computador, foi o ano que eu mais me aprofundei no autoconhecimento e no desenvolvimento de habilidades emocionais. Foi aí que eu tive essa coragem de mudar tudo, né? E, e mais um detalhe também, né? Eu já tinha na época mais de 50 anos, né? Talvez eu pudesse estar pensando assim, e agora, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E não é uma questão financeira, é uma questão de realização mesmo. E agora, eu não vou ficar em casa. Eu sou até avó, mas eu não sou aquela avó que vai ficar em casa, né? Mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui entender que muitas das coisas que eu deixei de fazer lá atrás, durante a minha gestão, eu posso hoje, que eram habilidades que eu precisava ter desenvolvido na época, para me tornar uma gestora melhor, uma líder melhor, uma administradora melhor, uma pessoa melhor, eu não tive a mesma oportunidade. Hoje eu já vejo a coisa de maneira diferente e eu consigo estou ajudando outras pessoas que percebem que precisam fazer alguma coisa, mas ainda não. Mas para isso eu precisava estar aberta para desenvolver minhas habilidades emocionais para eu poder superar tudo isso. O que pode impedir uma pessoa de crescer ou evoluir como empreendedor, como empreendedora? O que que nos impede de evoluir? Quando nós não temos uma visão empreendedora. O que que é uma visão empreendedora? É uma pessoa que, querendo ou não, Jéssica, você vende. Não importa onde você está, você vende. Você vende a sua imagem, você vende um produto, você vende um serviço. Você tem que se sentir vendedor. Então, enquanto a pessoa não quebrar alguma crença que ela tenha, que ela não é uma vendedora, ela não vai conseguir evoluir. Outra situação que ela precisa também, ela precisa ter um produto ou um serviço vendável. Alguém tem que querer o serviço dela, né? Ela precisa também ter visão, né? Visão de negócio, se o produto dela tem demanda ou não. Então, ela tem uma série de coisas que às vezes a pessoa precisa entender, ela precisa conhecer o produto ou o serviço dela como ninguém. Não adianta eu querer vender algo que eu não conheço
E para isso eu preciso de outras habilidades também, para eu entender da gestão, como que eu lido com as pessoas, como que eu lido com a minha equipe. Eu preciso aprender a liderar também. Se não liderar, eu não vou ter bons resultados. Então, tudo isso, se eu não tiver desenvolvido adequadamente, ou pelo menos dentro de um ponto de equilíbrio, não consigo evoluir. Interessante. Quando você estava dando essa resposta, me ocorreram algumas ideias aqui sobre a minha própria carreira e sobre coisas que eu observo no meu dia a dia como consumidor. Então, por Uhum, exemplo, num quiosque de praia, o menino que atende traz o cardápio, então a porção de isca é a opção que eu quero saber se alguns detalhes, qual é o peixe, se eles vão pôr muita cebola, porque a minha esposa não gosta, por exemplo, que põe muita cebola, para não tirar. uhum, É, o menino vira e fala: Ah, não, a minha parte aqui é entregar a isca na sua mesa. O detalhe de como isso é feito não cabe a mim, é a pessoa que faz lá, eu não tenho informação nenhuma. No caso, era um adolescente que estava ali, provavelmente, no seu primeiro emprego, inexperiente de tudo, deu a resposta que ele tinha ali na hora, mas aquilo suscitou uma reflexão muito interessante sobre. Não é assim, não. Você precisa saber o que você está vendendo, sim, para você ter uma qualidade de venda. E muitas vezes existe uma negação com relação a isso. Não, a minha parte aqui é vender. Pé, eu faço pedido e trago. E existe a pessoa que fala, imagina, eu vivo o que eu vendo, eu conheço perfeitamente o produto e sei, ficaria aqui, daria uma palestra sobre ele. Você acha que uhum. isso é importante ou não? No caso, o que o menino precisava era entregar o produto e pronto. Essa sua percepção e essa sua visão aí remete à ideia daquela pessoa que eu considero e que é a pessoa que eu busco ajudar, que é o dono do negócio. É o dono do quiosque. É o dono, porque se ele contratou alguém sem experiência, e ele está ciente disso, né? Porque ele está ciente, a pessoa não foi lá. Às vezes ela pode ter dito que ela tinha experiência ou não, depende do qual experiência. Se ela sabe, a pessoa sabe, vou me referir a uma pessoa. Se a pessoa sabe que o atendente não tem experiência, ela não pode esperar dele aquilo que ele não vai conseguir entregar. Então, é responsabilidade de quem, né? Mostrar, abrir a mente daquela pessoa que está ali atendendo para que ela faça um bom serviço. Porque sabe o que vai acontecer? Você não volta lá. Você não volta lá e ela tem o melhor petisco, ela tem um lugar extremamente limpo, adequado, que você quer chegar lá, só que você não vai voltar. Por quê? Porque tem um detalhe que tem a ver com o atendimento, com a venda, e que talvez ela não tenha percebido, que a pessoa, que o gestor lá não tenha percebido. Isso se chama treinamento. Para ela dar o treinamento, ela precisa ter esse conhecimento e a necessidade de ver a necessidade disso, porque senão ela vai fechar o negócio dela e pronto, e aí ela vai achar que a responsabilidade é sempre do outro. Normalmente a gente atribui a responsabilidade ao outro, né? Mas sim. É impressionante como os serviços muitas vezes escorregam no descuido com detalhes importantes como esse, ou como, por exemplo, a questão da limpeza que você falou. A pessoa pensa assim, não, eu estou aqui, meu negócio é aqui, é servir o que você está pedindo. Uma vez que o cliente foi embora e largou lá uma mesa suja, limpar não é uma prioridade. Se alguém Uhum, sentar lá, aí a gente passa um paninho, ou então vai limpar a cadeira da pessoa que se sentou molhada lá. E não, imagina, você tem que estar atento ali. Não é pastelaria. É pastelaria, mas não é pastelaria, porque você tem que ter todo um cuidado, né? Com o seu uhum. negócio. Exatamente como você falou, porque depois o cliente não volta mesmo. As opções de quiosques em praia são inúmeras, a não ser que depende da praia, mas numa praia urbana, numa praia grande, assim, exato, não vai ser que vai ter umas centenas de quiosques para aí, o seu será esquecido. Enquanto às vezes um atendimento pessoal, personalizado, carinhoso, marcante, marca, a pessoa vira fiel e não vai em nenhum outro, só vai no seu. Exatamente. É basicamente o atendimento. E aqui, quando você está falando sobre o quiosque da praia, esse é um exemplo prático, mas isso se adequa a qualquer outro atendimento, né?
né, Jesse? Porque você fala sobre o atendimento lá, e a gente fala sobre a qualidade na prestação de serviço, né? Se Você sabe por que que essa pessoa aí não foi treinada? Porque o gestor, o dono lá, não tem tempo para fazer isso. Porque ele está lá cuidando de limpar, cuidando de atender tudo o que está acontecendo, e ele está faltando tempo, sabe, para isso que você acabou de falar, para aquele olhar panorâmico da coisa. Ah, tem que mexer ali, tem que mexer ali. Por quê? Porque ele está focado no operacional. Ele não está conseguindo gerir o negócio, que é aí que vai fazer toda a diferença na gestão da entrega. Porque, ó, aquele cliente lá não foi bem atendido. Então, aquele cliente lá eu preciso ir correndo lá resolver, né? Nesse caso, né? É nessa hora que entra a mentoria de gestão empresarial, por exemplo, né? Enquanto Exatamente. você falava, também me ocorria aqui aquela coisa que falava, sabe, quando você está apontando um dedo, tem três dedos apontando para você. Então, eu estava apontando o dedo para o lance do quiosque e me ocorria falando assim, mas eu tenho vários desafios Ah, do meu próprio negócio que eu percebo o quanto eu mesmo precisaria disso. As coisas vão bem num lado, mas não vão bem em outro. E a gente, dentro da coisa, não consegue ver direito como alguém que está fora. Então, gente, é muito importante esse tipo de trabalho de gestor empresarial, porque às vezes você não vai conseguir resolver o emaranhado da sua agulha, que está com aquele fio todo enroscado, você não vai conseguir, mas uma pessoa vindo de fora pode fazer só isso, ó, tum, eles falam, nossa, desamarrou tudo aqui. Ah, agora vai, agora eu consigo costurar de novo. Obrigado, obrigado. Aquele dinheiro ah, investido salvou vidas. Uma coisa que é muito interessante é a humildade de se admitir um vendedor. Quando você coloca aqui, né, a pessoa fala, todo mundo está se vendendo o tempo todo. A sua imagem é muito importante. Você está o tempo todo num processo de venda, mas tem pessoas, por exemplo, do meio criativo, que é o meu meio original, eu também vim de transição de carreira, mas sempre fui das artes, das comunicações. Então, um dia eu estava conversando com um amigo e ele falava assim, né? O meu lance, por exemplo, é escrever roteiros, eu fabrico sonhos. Agora, você que está nessa área de fazer leituras de tarô, você se transformou num vendedor. Você tem que vender. Eu não sei se eu teria paciência, porque eu não sou vendedor. Aí eu ficava pensando assim, não é vendedor, você precisa vender esses roteiros que você escreve, você também precisa vender. Mas essa palavra vendedor às vezes incomoda, não incomoda? incomoda. E é justamente aí que a gente entra com o trabalho de superar essas crenças sobre vendas. A gente tem crença. E se a gente for buscar, Jéssica, vai ser, se você for lembrar assim, quando eu era criança, o que que falavam de um vendedor, né? Qual era a ideia que tinha de um vendedor? Às vezes alguém que te importunava, que te cansava, até você às vezes até comprava para poder se ver livre dele, né? Mas hoje o conceito de venda é completamente diferente, porque a gente assume a ideia de que todo mundo vende. Não há como não vender, né? Então, mesmo não importa o que você faça, você é um médico, você é um criador de conteúdo, você é uma pessoa que lida com a terapia mesmo, você precisa fazer um bom atendimento para poder vender o próximo, que vai vender o próximo, e assim sucessivamente, né? Então, vender, nós não estamos livres em momento algum. Não há lugar a não ser que você não dependa absolutamente de dinheiro para nada, né? Aí. Aí você já está com a vida feita. Muitas pessoas, inclusive, né, chegam num ponto das suas carreiras que elas se dão ao direito, por exemplo, de dar ano sabático. Esse ano eu vou tirar para viajar, para cuidar mais de mim e tal. Enquanto as pessoas no mundo real, em que está ali difícil pagar o próprio aluguel, o boleto, deixar a geladeira cheia, a pessoa não pode parar, ela se pega muitas vezes dentro desse ciclo vicioso que você falou que você estava, quando você tinha a escola de línguas ali na franquia, em que ser empreendedor não é fácil, não. Às vezes, quando você vê, você está tendo que bater o escanteio e marcar o gol. E Exatamente. começa a ouvir retornos críticos dos amigos, né? Os amigos começam a Uhum. você sempre trabalhando. Eu não sei se eu gostaria, não, de você está até ganhando bem, mas você não para um minuto. Ó, tá vendo? Você veio aqui para o churrasco, você vai ter que sair do churrasco, você vai fazer live 10 horas da noite. Pois é, amiga, aqui o relógio não para, não dá. O que você costuma dizer para essas pessoas que estão muitas vezes
com essa preocupação, nossa, eu estou trabalhando demais, eu não consigo parar um minuto. Por que que a pessoa insiste em ter que fazer tudo sozinha? Ela consegue, ou às vezes é melhor ela abrir mão, ter um pouquinho de prejuízo mesmo para ganhar lá na frente? Jéssica, tinha uma coisa que eu assumo hoje, né? Que eu, como gestora, líder que eu era, eu acreditava sinceramente que só eu fazia bem feito, que só eu era boa naquilo e que só eu tinha aquela competência. Então, ninguém que eu contratasse, que eu queria que agisse daquela maneira, era tão bom quanto eu. Então, enquanto a nossa consciência não se abrir para a necessidade e a visão de delegar, e delegar não é jogar a responsabilidade para o outro, né? Enquanto eu não tomar consciência que eu preciso confiar no trabalho do outro, que eu preciso delegar aquela liberdade para aquela pessoa fazer algo do jeito dela, é claro que aí eu vou gerir, eu vou acompanhar. Enquanto isso não acontecer, eu vou assumir tudo. Eu vou, como você disse, eu vou chutar e eu quero atacar no gol, mas não existe essa possibilidade. Vai chegar uma hora que alguma coisa vai se perder no meio do caminho, ou a sua vida pessoal ou o seu profissional. Então, quando a gente quer assumir tudo, é porque no fundo a gente precisa justamente isso, ó, reconhecer que eu não sou tão bom assim, e eu não domino tudo. Aliás, nem precisamos dominar tudo. Cada pessoa, você cuida maravilhosamente da sua arte, do seu trabalho, daquilo que você entrega. Eu não tenho que entender nada disso, né? Eu tenho que receber o que você me entrega e assim quando eu contrato alguém para trabalhar para mim. Olha, é um vendedor, uma pessoa que vai trabalhar na área de vendas, como ele vende? Ele tem que vender para mim. Como que argumentos ele vai usar? É claro que eu vou orientar, mas eu preciso dar liberdade para ele, eu não posso achar que ele vai fazer exatamente como eu quero que faça. E aí eu assumo toda essa responsabilidade. E aí vai chegar um ponto que a minha roda não vai girar. Você já fez a roda da vida, ou a roda da prosperidade, a roda da abundância, né? E quem não fez, a gente recomenda que faça, né? Uma roda para rodar, ela precisa estar com todos os lados assim, adequados, né? Mais ou menos todos na mesma, talvez um pouquinho mais ou menos. E quando a gente aplica uma roda da vida numa pessoa, Jesse, a gente percebe que às vezes ela está extremamente boa numa coisa, mas numa outra coisa ela está carente demais, ela se autoavalia com uma nota de 3, por exemplo. E se na sua roda tiver um buraco que deveria estar no 7 ou 8 e está no 3, a sua roda vai chegar ali, ela vai travar, né? Então, quando a gente entende isso, que a nossa vida ela precisa andar de uma maneira mais equilibrada, e às vezes não é ali que eu tenho que mexer, Jéssica, como você está falando aí, ó, não é ali que eu tenho que mexer. Às vezes eu vou mexer numa outra área da minha vida que vai impactar ali, ó. E às vezes onde eu mexo em algum lugar vai impactar no resto todo. Mas essa consciência a gente precisa desenvolver, e essa consciência a gente precisa aceitar que a gente precisa crescer nesse sentido. E é isso Essa aí que a gente conversa que tá caminha, então. ótima, e aqui eu ficaria muito mais tempo, a gente está no minuto final, mas rapidamente, em poucas linhas, o que que você diria para a pessoa que ela sonha, ela quer, mas ela não consegue decidir, simplesmente não consegue agir? A nossa maior dificuldade hoje, Jess, é abrir mão de algo. Quando eu tenho que escolher, porque se eu tenho a decisão, eu sei que algo vai acontecer, eu quero que aconteça, eu preciso ir atrás, independente de achar que está na hora ou não. Então, quanto mais tarde eu demorar, menos tempo eu vou ter, isso é claro. E isso eu percebi com o tempo. Quanto mais tempo eu demorar para decidir, menos tempo eu vou ter para curtir aquilo no momento que eu decidir. E nunca eu vou estar pronta 100% para nada. Então, se eu achar que eu tenho que esperar algo ficar bom 100%, então você não vai fazer nunca. E o outro item o desafio é abrir mão. Eu tenho aí 2, 3, 4 caminhos, mas eu não quero abrir mão de todos, dos outros, para ficar com um só. Mas a sua vida, a sua decisão, ela tem que ser uma. Então,
abrir mão. Trabalhe o que que vai valer a pena. Se você precisa abrir mão de algo, o que que você teria coragem de abrir mão para ganhar no outro lado? Então, a sugestão é essa. Busque descobrir o que que você pode e consegue abrir mão para poder, então, decidir fazer alguma coisa. Muito bem, eu falei com a Isabel Toneto, mentora de gestão empresarial. Qual que é o seu contato para quem quiser saber mais sobre esse serviço? Olha, Jéssica, tem a minha página, né, no Instagram, que é o lugar mais fácil o acesso. Lá está como o arroba é Isabel Toneto, ponto life coach, né? Ou o meu telefone. Eu não sei se você vai anotar aí, ou eu falo ele aqui agora. Pode falar. É 64 9 81 15 52 11. É tanto o meu pessoal quanto o profissional, tá bom? E eu respondo sempre, dentro das minhas limitações, pode me mandar mensagem que eu respondo. E atendo online também. Vamos lá, 6481155211. Eu falei com a Isabel Toneto, mentora de gestão empresarial. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um forte abraço para você. Se cuida. Op, tchau!